Pronto. Boa noite a todos. Então, triunfo pessoal. Eu acho que podemos começar até com essa palavra, né? Pessoal, individualidade. A palavra individualidade é uma das palavras menos entendidas por nós mesmos. A gente não sabe a profundidade que é a palavra individual. Individual, eu sou uma pessoa individual, cada um de nós é individual. Significa que nós somos um mundo à parte, cada um é o seu mundo. Ninguém pode crescer no nosso lugar. Isso é o grande significado da individualidade. Então hoje nós vamos falar muito de como a gente evolui, como que a gente faz para enriquecer, né? A palavra enriquecer na parte material, mas é a mesma que evoluir na parte espiritual. Como é que eu enriqueço? Como é que eu fico rica mesmo? De sentimento, de entendimento, de compreensão, de participação. Então, é disso que nós estamos falando, né? Esse triunfo pessoal é porque ou você faz ou você não faz. Ninguém vai fazer por você. Porque não é porque o outro não quer, é porque o outro não tem o poder. É uma lei divina. Cada um precisa cuidar de si, porque senão não vai triunfar. Então, quando a gente fala assim, mas fraternidade, porque não me ajudou, porque... Sim, isso é só na parte material. Mas para a evolução, isso não cabe. É você com você mesmo. Ou você entende, compreende e faz acontecer, ou então você não sai do lugar. Eu acho que tudo que nós vamos falar hoje tem a ver com essa introdução. Porque nós vamos falar sobre o ser pensante. E o ser pensante é aquele ser que pensa. E a individualidade é feita, nós fomos criados pelo nosso Deus, inteligência suprema, para sermos os únicos. Como individualidade, cada um tem o seu pensamento. Cada um tem a sua energia pensante. E nós vamos ver que o pensamento é o seu instrumento maior. Você quer crescer, então pensa. Pensa direito. Pensa com conteúdo. Pensa com solução. Pensa acreditando naquilo que você deve fazer. Né? Então, o ser pensante é um instrumento próprio para o ser humano. Porque a gente pode dizer assim, os animais pensam. Muita gente acha que sim, porque ele late, porque ele responde, porque ele come, porque ele faz festa para a gente. Então a gente pensa que pensa. Mas não é o pensamento que nós estamos falando. Inclusive, uma coisa que distingue da outra é o pensamento contínuo e o pensamento que não é contínuo. Os animais não têm um pensamento contínuo. O que eles fazem, vão fazer hoje, amanhã e sempre. Nós não. O que nós fazemos hoje não precisamos repetir amanhã, porque nós aprendemos pelo erro. Aprendemos pelo erro. Errar faz parte. Repetir o erro é que já não é mais parte. Por isso que a gente pensa, eu errei. É lógico que eu sei quando eu errei. Como é que eu sei que errei? Como é que vocês acham que Como é que eu sei que eu errei? O que vocês acham? Consciência. Oi? A consciência. Às vezes não é nem a consciência. A consciência é quando você faz um erro gigantesco e mesmo quando você faz com intenção de errar. Não tem intenção por trás. Mas às vezes eu erro
porque por ignorância. E como é que eu sei que eu erro por ignorância? É isso. Porque a lei da ação e reação fala alto. Aí na hora eu vejo que a coisa não deu certo. É a mesma coisa na parte material. Eu faço um bolo, de repente ele não está bom. Alguma coisa eu não fiz direito. Eu vou atrás, apesar de ter feito a receita igualzinho como manda o figurino, não acertei. Tento refazer. Na vida é a mesma coisa. Então, algo deu errado, eu sinto, eu sei. Eu tenho a sensibilidade, que é uma função, que é uma faculdade, é um instrumento que nós temos como seres humanos. Todos nós temos a intuição, a sensibilidade. Então, eu sei quando a coisa não está indo bem. Aí, o que eu faço? Tenho que pensar. Então, o ser pensante, ele tem, além do pensamento, que é o seu instrumento primeiro, ele tem a inteligência, ele tem os sentimentos e tem a vontade. Todos eles são faculdades. O que é faculdade? Alguém pode me dizer, mas o que é faculdade? Então, faculdade é uma aptidão inata do ser humano. Todo ser humano, que é uma individualidade, apesar de ser um mundo separado do outro mundo, mas todos têm os mesmos instrumentos, as mesmas faculdades, porque são aptidões inatas que Deus falou, leva com você e faz o melhor. Você tem esses instrumentos. Então é a mesma coisa que no físico eu tenho a mão, tenho as pernas, tenho os olhos, para quê? Para captar uma informação. Com essas aptidões também eu capto informações. Eu tenho que ter sensibilidade, eu tenho que ter pensamento, eu tenho que ter inteligência para sentir onde eu errei. Tá? Então é disso que nós vamos falar hoje. E apoiados em Divaldo Franco com a Joana de Ângeles, que nos traz o texto como um todo. Eu escrevi aqui uma frase: a riqueza da evolução começa em forma de pensamento. Então, a riqueza da evolução começa uma forma de pensamento. Então, o pensamento é a chave. Começa o texto dizendo assim: o atributo por excelência que diferencia um ser humano de um animal é o pensamento, como nós dissemos. Do ponto de vista filosófico, o pensamento é a faculdade psíquica que abarca fenômenos cognitivos, diferenciando de sentimento e da vontade. Aqui a palavra filosofia, a parte filosófica que eles colocam aqui, é porque, lembrando sempre que a Joana de Ângeles é uma filósofa, uma psicóloga filósofa. E lembrando também que a nossa doutrina é filosofia. Então a filosofia tem como chave perguntar. Por que vocês acham que a criança, e às vezes a gente acha chato quando a criança pergunta? Porque ele vem como um filósofo desde que nasce. Ele quer saber do porquê das coisas. E quem quer saber o porquê das coisas está ativando a sua inteligência. Quem não pergunta não está ativo. Fiquem com essa informação. Então, quem não pergunta não está ativo. Mesmo numa palestra. Tem que perguntar. Continua. Para ativar a inteligência. Mediante pensamento, é possível a apreensão lógica das coisas. Quer dizer, quando você começa a perguntar e pensar, porque veja bem, para perguntar você tem que pensar. Porque você também não vai fazer uma pergunta burra, né, no bom sentido.
Porque quando você pergunta, é porque você já está quase entendendo. Só falta o empurrão. Quando você não pergunta, você não sabe nem o que está acontecendo. Isso para um estudante, em qualquer situação. Então, está dizendo aqui, mediante o pensamento é possível a apreensão da lógica das coisas, do ambiente, do raciocínio e do conhecimento. Então, olha quanta coisa, nós precisamos ativar isso. Isso é uma forma boa de resolver os desafios que se enfrenta a cada momento. Então, o pensamento tem esse sentimento. Outra coisa que é importante a gente saber, que o pensamento, a gente usa a palavra impulso mental. Ele é um impulso mental. O que significa isso? Se eu coloco um ferro de passar roupa na tomada, aquele fio que vai chegar no ferro e esquentar o ferro, ele é um impulso elétrico, não é? Ele vai fazer a função com esse impulso elétrico. Então, o impulso mental vem pelo pensamento. Você ativa com o pensamento. Aliás, o nosso corpo ele funciona porque existe esse impulso mental. Eu só mexo a mão, eu só consigo falar porque tem o impulso mental. Quando uma pessoa tem um AVC, que perde as suas funções de falar ou de enxergar, ou perde algum sentido, né? Não mexe a mão, por exemplo, o que está acontecendo? Não tem o impulso mental. A parte elétrica, né? Porque o pensamento é uma ondamento eletromagnética. Então não está indo para o corpo. Isso é a parte mecânica. A parte mecânica do corpo funcionar é a partir desse impulso mental. Mas quando eu quero resolver problemas, eu gero esse impulso. E é assim que funciona. Para equacionar o enigma que lhe apresentam, abre espaço para a lógica e entendimento da ciência, da arte, da religião, para a compreensão e realização existencial da vida. Ou seja, quando a gente coloca em atividade esses impulsos, nós estamos trabalhando essa nossa existência. Em todos os sentidos, na parte lógica, na parte artística, na parte do conhecimento, na parte da ciência, das artes, enfim, nós fazemos parte de tudo isso. Para ler um livro, precisa de um impulso. E esse impulso, às vezes, a gente chama também de força de vontade. A gente vai falar dele, que é uma faculdade que quando a gente ativa, por exemplo, eu tenho conhecimento de algo. E alguém me disse que esse livro é maravilhoso. Mas se eu não tiver força de vontade, que é um outro instrumento que eu tenho, é uma faculdade, eu nem vou abrir o livro. A minha força de vontade que vai me fazer, deixa eu entender, por que ela gostou tanto desse livro? Por que ela me recomendou esse livro? Deixa eu ter a minha opinião sobre isso. Então, a minha força de vontade está funcionando e eu vou atrás. Então, ele diz assim, possuidor de inimagináveis procedimentos, esse pensamento é o condutor das ideias que dão sentido na vida. Então, a palavra aqui é condutor. Ele é um condutor da minha vida. E é muito importante, porque assim, mesmo dormindo, nós estamos pensando, sabiam disso? A gente pensa 24 horas, senão o corpo nem funciona. Então, se eu penso, mesmo que eu não queira, significa que quando eu penso de forma pensada, querendo pensar, colocando qualidade no meu pensamento,
eu vou organizar as minhas ideias, eu vou ter qualidade. Porque pensar é um instrumento que eu tenho, ele pode ficar parado ali, em qualquer canto da minha mente. Mas se eu puser qualidade nele, aí faz toda a diferença na minha individualidade. E qualidade, as pessoas nós podemos perguntar como é que é uma qualidade do pensamento? Como é que a gente faz para ter qualidade de pensamento? Olha só quantas perguntas a gente pode fazer. Uma das coisas é disciplina, por exemplo. Ter disciplina. Se eu me proponho, se eu tenho força de vontade e eu me proponho a ler o livro que alguém me falou que é bom e ter a disciplina de ler uma folha que seja por dia, eu estou ativando a minha força de vontade e minha qualidade de pensamento. Pela força de vontade, eu dou qualidade ao meu pensamento. Concordam? Pode discordar também, porque daí fica bonito o embate. Mas, enfim. A qualidade que você está falando é a força do pensamento das coisas boas, das coisas em crescimento, né? Que vai te acrescentar algo bom na vida. E é essa a qualidade. A qualidade, na verdade, quando a gente fala em qualidade de pensamento, e disciplina e força de vontade, nós não estamos falando se é bom ou se é ruim. Porque a pessoa que de repente tem que pensar muito. Para quê? Roubar um banco. Para roubar um banco. E se planeja meses e meses. De qualidade. Claro, é de qualidade. Essa parte, se você vai fazer um bem ou não, já é outra coisa. Depende muito do teu caráter, da tua personalidade. Para nos inspirar, para que nós sejamos inspirados a uma coisa melhor. É a tua essência que vai pedir isso, é claro, porque se o resultado de uma pequena ação tua, para você se sente bem com o resultado, você vai ter o ânimo de fazer de novo, melhor, e vai indo. Então, tudo isso depende da tua essência mesmo, de como cada um está caminhando na sua estrada. O que você ia dizer? Eu ia falar disso do pensamento ruim, porque muitas vezes passa pela cabeça da gente um pensamento ruim. Sim, então, claro que passa. A gente pode mudar a qualidade do pensamento, claro, restante. Depende de você, lógico, focar em outra coisa. Sim. E depois que você muda, quando você tem uma quantidade dessa qualidade, isso também vai te dando força para ficar mais de um lado do que do outro. Né? E é dessa forma que aí vem a evolução, o enriquecimento. Porque se você tem um pontinho, não tem que ter muitos pontos, né, para ganhar. É que o pensamento abre brecha para obsessão, tanto de coisas que a gente quer evitar, por isso que a qualidade é importante para que isso não abra portas. O pensamento negativo, o pensamento ruim, ele abre porta para tudo. Com a obsessão, claro, nós estamos falando disso, para as doenças, para o mal-estar, para a raiva, para o ciúme, para tudo. Então, esses sentimentos ruins crescem a partir de um pensamento que foi mal formulado, que foi mal entendido, né? Que não questiona. Quando a gente não questiona, a gente fica com ideias erradas. Olha, vocês não fazem ideia de como as palavras são muito importantes. Duas pessoas leem o mesmo livro, vão interpretar muito diferente. Duas pessoas assistem o mesmo filme e cada um vai ver uma coisa que o outro não viu.
Então, enxergar e perceber. Outra dica muito importante. Essa semana eu vi isso muito claro com as pessoas que eu tive conversando. E a gente, quando estuda as palavras, é recomendado que quando eu leio um livro, eu tenho que saber, por exemplo, a palavra oração. O que aquela palavra oração naquele livro significa? Porque um outro autor, em outro livro, essa palavra pode ser outra coisa, não quer dizer rezar o Pai Nosso. Então eu preciso, antes de mais nada, saber o que o autor quis dizer com aquela palavra. Por exemplo, a palavra espírito assusta muita gente. Eu que trabalho com o público e falo muito, né, sobre a pessoa, a parte psíquica da pessoa, se eu falar espírito, a pessoa não volta. A palavra, você tem que cuidar do teu espírito, acabou, some. Mas se eu falar assim, olha, você precisa cuidar da tua alma, pronto, resolveu a vida, resolveu o assunto. Resolveu o assunto. Então, por quê? Porque para ela, espírito é uma outra coisa. Então, a gente tem que saber com quem está conversando e que palavra usar para atingir aquela situação. E terminando, esse item diz: o pensamento é energia que pode conduzir à sublimação ou ao desespero, conforme os conteúdos psíquicos de que a pessoa contém. Então, depende do que ela é. Ela vai para a alegria ou para o sofrimento, dependendo do seu pensamento. E agora vamos falar sobre a inteligência. Olha aqui, a inteligência é outro instrumento, e é tão lindo, né, esse instrumento inteligência, porque ele vem de encontro com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema. Então, se ele é inteligência e eu sou sua imagem e semelhança, eu tenho inteligência também, que precisa ser enriquecida, desenvolvida, evoluída. Então, esse capítulo é interessante, porque eu sou um ser inteligente. Eu tenho que honrar essa minha posição. Então, vamos ver o que ele diz aqui. Inteligência é o veículo portador do conhecimento e da compreensão das ocorrências, bem como dos instrumentos através dos quais se constitui uma substância de natureza espiritual. Então, de novo, olha, é um veículo portador do conhecimento. Então, quando eu tenho conhecimento, por exemplo, como é que essa máquina aqui está me gravando? Eu sei que ela está me gravando. Agora, como? Não faço a menor ideia. Mas o conhecimento é esse. Primeiro eu preciso saber como, quando, porquê, quem. Quem que está instrumentando? É o Jonathan. Então tá bom. Então já sei alguma coisa. Quando? Hoje. Então, o conhecimento é percepção do que te rodeia. E aí ele diz assim, o conhecimento e da compreensão das ocorrências. O que está acontecendo? O que está ocorrendo? O que essa pessoa está falando? E quando eu tenho essa compreensão, minha inteligência está sendo ativada. É diferente do pensamento. Porque é pela observação. Né? Os 5 sentidos. Continua aqui. Aqui está dizendo, nesse outro parágrafo, que a inteligência integral realiza uma atividade mental de pesquisa que compreende diversas fases, como, por exemplo, a questão, a formulação,
de hipóteses, a verificação, tudo isso com o objetivo consciente dos desafios que você precisa atuar. Então, a inteligência integral, quer dizer, quando ela trabalha, porque se você pensar assim nas faculdades, nós temos 30 e quase 40 faculdades, que um dia a gente pode conversar sobre isso. Essas faculdades, elas estão integradas uma na outra, uma puxa a outra. Então, quando eu penso, está ativando a inteligência. Quando eu uso a inteligência, está ativando o pensamento e assim por diante. Está ativando a força de vontade. Elas são uma rede. Uma trabalha em função da outra, ajudando a outra. Então, a inteligência integral realiza atividade mental de pesquisa para compreender várias questões. Olha a palavra questão de novo. Porque quando eu pergunto, uma pergunta puxa outra. E vai indo. O filósofo tem que perguntar. Feito uma criança. E muitas vezes a gente não pergunta, sabe por quê? Começa por aí. Porque acha que a pergunta que ela vai fazer, todo mundo vai achar engraçado, vai achar bobinho, que é burra, principalmente. E isso, quando a gente atende jovens, a gente já explica isso, porque na sala de aula, muita gente faz isso. Fica quieto, entra mudo e sai calado. Por quê? Porque tem vergonha dos outros coleguinhas. E quem está perdendo? Ele mesmo. Porque ele nem sabe a dúvida que ele pode ter. E o professor não pode ter medo de pergunta, porque se ele não sabe, ele tem que ter humildade. Olha, não sei. Na próxima aula eu trago a resposta. Simples assim. Bom, dúvida nenhuma, porém, existe de que a inteligência se exterioriza através das redes neurais que, estimuladas pelas ondas do pensamento, que procedem à sua essência, se encerram na sua potencialidade. Aqui é para dizer exatamente que quando você põe para fora o teu pensamento, é porque a tua inteligência observou, percebeu, questionou, chegou a uma conclusão e colocou. Aí você demonstra quem você é. Porque aí quem aparece é a tua personalidade. Né? Aqui eu achei interessante esse parágrafo que eu vou colocar, porque por muito tempo, teve uma época, aqui tem até os autores, psicólogos Binet e Simon, estabeleceram uma escala de análise do nível de inteligência das pessoas, dos indivíduos. E naquela época se falava muito em QI, que o QI era exatamente esse coeficiente de inteligência. Então faziam lá uns testes, quem tinha um QI acima de X era um ilustre pensador, era uma pessoa importante, porque o QI é o que mandava. Então as empresas faziam teste de QI para, conforme for, colocava no cargo, aceitava ele como funcionário da empresa, aquela coisa toda. Foi um boom na época. Mas logo depois vieram os contestadores e chegaram à conclusão que não era só o QI que importava. O que vocês acham que chegou à conclusão? O que importa? Porque a observação... Oi? O emocional. O QE. Né? Que era tão ou quanto ou mais importante que o QI. Porque perceberam que a partir dele você vai ter, como diz aqui, desenvolvendo recursos de aptidões adormecidas. Então você vai ter, por exemplo, a força de vontade. Eu posso começar numa
num trabalho qualquer sem saber nada, mas depois eu sou o primeiro da classe, porque eu vou me esforçar, vou querer fazer melhor, me incentivei, me motivei e vou embora. Então, a inteligência emocional te põe para fora pelas tuas forças de vontade emocional. Como diz aqui, pode-se demonstrar que nem todo aquele que era portador de um elevado QI se tornava um indivíduo respeitável, embora com possibilidades aparentes de triunfo. É lógico, dali a pouco você vê que aquela pessoa é um déspota, é qualquer coisa assim. Só é inteligente, daí, certo? Mas o tempo foi passando, o QI e o QE foram superados por um terceiro. Qual que é? O QI espiritual. Então, hoje nós trabalhamos com o QI espiritual. Pois é. É porque quem que vai falar sobre isso? Só o Edivaldo mesmo. E a Joana. Não, na verdade, hoje, nesse momento, grandes movimentos estão já trabalhando com isso, porque estão percebendo que nós precisamos evoluir espiritualmente falando. Mas nós temos que ter um pouco dos dois para isso. O primeiro, porque o QI também tem o seu valor, porque ele questiona. Ele quer saber. A ciência começou com o QI. O emocional começou a trabalhar a parte dos seres humanos. Por que você sofre? Por que você chora? Por que você enxerga desse jeito e vice-versa? O espiritual já começa a trabalhar coisas da alma, né? Do espírito, da onde vem para onde vai. Já trabalha outros aspectos. Então ele diz aqui, olha, vamos começar por aqui. Como tudo parecia fácil solução para os portadores de alto nível intelectual, um grande número de indiferenças perante a vida e seus valores, aí começaram a questionar mais. Ante essa imensa crise de valores, né, dos outros dois, e a crescente onda do vazio existencial, porque a gente percebia que mesmo com QI, a pessoa não era feliz. Então, é por isso que ele fala vazio existencial. Apesar disso, descobriu-se que existe outro tipo de inteligência, que é o espiritual. E aí, aqui esse doutor Howard Gardner, ele que colocou isso de uma certa forma dentro de uma doutrina, começo, meio e fim de um pensamento, né, com suas leis. E ele abarca diferentes expressões de natureza, e no trabalho que ele viu, ele pode dizer assim, essa pessoa tem inteligência musical, por exemplo, que nada mais é do que também trabalha. Você pega um Mozart, né, uma coisa, você vê que aquilo lá vem do alto, não é possível. Né, um Vivaldi, você falasse de onde que vem tanta inspiração. E aí ele começa a perceber e ele deu o nome de variações dessas principais inteligências. Então são variações. Então um pintor, um escultor, ele é sentimento puro, ele é um espiritual. Né? Então são variações, e por que é importante eu enfatizar isso? Porque quando a gente fala em faculdade, é só uma. É uma aptidão só, faculdade e inteligência. Mas as variações são como você coloca essa inteligência, em que setor, em que segmento você o desenvolve. Se é na música, na literatura, né? Enfim. Então, são desmembramentos. E aí, ele coloca aqui também aonde são observadas na parte fisiológica do cérebro
essas tendências espirituais. Então ele fala aqui que quando eles fazem os experimentos, uma pessoa, por exemplo, expressando a sua natureza espiritual, eles enxergam um ponto de luz no cérebro. E esse ponto de luz, ou divino, que eles chamaram, eles ficam muito perto dos lobos temporais do cérebro, que fica aqui nessa parte. Então, nesses dois lugares, lobo temporal. Então, no meio desses dois, aparece essa luz no experimento científico que eles fizeram. Então, eles conseguiram provar a partir disso. É importante a gente saber, né, que nós temos respaldo científico quando a gente fala assim, eu acredito no espírito, eu acredito na alma, eu acredito que existe um futuro, não só aqui no planeta Terra. Então, uma vida transcendental. Deixa eu ver aqui mais. É, portanto, essa inteligência que conduz ao cerne das coisas e facilita a compreensão do abstrato, particularmente quando se refere a valores de imortalidade da alma, da fé, da religião, da causalidade universal, do bem e do amor. Então, é por isso, só acreditando e vivendo, experimentando esse quê espiritual. Você, quem já viu, da nossa biblioteca, e tem muita leitura muito interessante que você acabou de falar. Muitos testes científicos que provam que dão base, sustento exatamente o que você acabou de falar. É verdade. Da alma, do espírito, isso. Humanos, da vida. Sim, tem muitos. Só que quem tiver essa curiosidade, essa força de vontade, não é? Então, se alguém chegar em você e perguntar qual é esse livro, essa pessoa vai ter força de vontade e você indica. Certo? Então tá bom. A leitura é simples, não é cansativo. Então, e a gente aprende muito, né? Então, e aqui ele reforça essa ideia. Então vamos para os sentimentos. Sentimentos também, ele trabalha assim. O sentimento expressa uma capacidade que se possui de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as emoções. Então, o sentimento é diferente da emoção. Emoção, eu sinto e eu ponho para fora, né? Uma alegria, eu dou um sorriso, ou tristeza, eu choro. Mas o sentimento é uma coisa mais elaborada. O sentimento, ele vem com um propósito, né? Eu sinto que isso é bom, eu sinto que eu preciso fazer aquilo outro. Então, o sentimento, ele respalda a nossa emoção. Vamos ver se ele fala assim. Olha, inseridos no sistema nervoso central, respondem pela afetividade e pelo comportamento. Então, o que acontece? O nosso sistema nervoso, com uma emoção, ele põe para fora, rapidinho. Né? Tchum, quando você vai ver, você já fez. Quando você tem um sentimento, você responde pela afetividade. Então, é mais bem elaborado, é mais delicado. Você espera, você tem paciência. Você tenta ter um comportamento mais bem refinado, vamos dizer assim. Vai construindo, né? Então, isso que é um sentimento. E aqui, ele trabalha muito com informações históricas, né? Ele vai falar aqui um pouco o que Freud dizia de sentimento. E, na verdade, isso
quem for ler vai falar, eu não vou me ater aqui. Mas teve outras tendências muito interessantes, que no princípio do processo evolutivo, eles se encontram em germes que nos instintos agressivos ou primários. Bom, o que ele está querendo dizer aqui é o ensaio para o belo, para o nobre, para o bom e para o elevado. É que assim, quando começaram a elaborar o que é um sentimento, foram perceber que não é só o que Freud dizia, que ficava no subconsciente, que, enfim, que levava a determinadas posturas, mas que era aquele que procurava o bom, o belo e o justo. Aquela pessoa que procura o bom, o bonito, o belo, o harmonioso, o justo, ele está trabalhando esse sentimento. Porque, veja bem, o belo é uma coisa organizada, digamos, porque não estamos falando de beleza. Ai, ela está linda, né? Esteticamente, não é disso. Nós estamos falando do harmonioso. Por exemplo, você pega um corpo humano, o corpo humano é uma coisa bela, porque ela tem todo um sistema para funcionar. Né? Isso é uma obra dela. O bom é a mesma coisa. O justo, eu acho o justo a coisa mais difícil da gente conquistar como sentimento. Ver a justiça nas coisas. É difícil, viu? É muito difícil. Você fala da gente ser justo ou ver? Também. Eu acho que ver a justiça das coisas é mais difícil do que você mesmo se julgar. Certo? É nesse sentido. Muita coisa é correta, mas não é justa. Muitas vezes. Então, para você chegar nessa distinção é que é a dificuldade. Pode ser correto, mas não está justo. É difícil, né? É muito difícil, porque você tem que entender mesmo e cada situação é uma situação que pode te levar para um lado ou para o outro dessa análise de justiça. Mas, enfim, o justo, o belo, o elevado, o nobre, porque estando isolado, o ser se perturba e se consome. O que ele está dizendo aqui? Que para você desenvolver os sentimentos, você tem que conviver com as pessoas. Porque a justiça entra aí, de observar e falar assim, mas tudo bem, se ele está desse jeito, ele não tinha outra alternativa. E aí você não está julgando, você está vendo que é justo aquela situação. Então, para você desenvolver os sentimentos, para poder ver o belo, o nobre e tudo, você tem que conviver. Por isso que existe a lei da sociedade. Por isso que nós estamos unidos, um precisando do outro. E neste momento, quem se isola, e mais uma vez, quem não pergunta, quem não sabe e quem não entende, sofre. E o quanto é importante você conviver com várias classes sociais, com várias cabeças, ideologias diferentes. Sim. Você vai exatamente chegar na... Exatamente, olha, porque estando isolado, o ser se perturba e se consome. Porque não faz troca. Não entende que aquilo é justo ser desse jeito, que é normal, e vai se sentindo culpado, vai se sentindo... É muito... Ou certo, né? Ou então é muita vaidade, muito egoísmo. Porque ele vai falar aqui do instinto. O instinto é uma faculdade também.
Mas ele é a única faculdade que, em vez de crescer, ele decresce. Quando nós estávamos na fase dos animais, que nós somos descendentes, quando nós estamos nessa fase primária da vida, nós éramos muito instinto. E quando eu via, já tinha matado, já tinha comido, já tinha queimado, já tinha feito tudo. É o instinto. À medida que minha inteligência e meu pensamento crescem, o instinto vai diminuindo. Eu vou fazendo porque eu sou mais inteligente, porque eu entendo. Né? Aí, em vez de matar com uma faca, como faziam antigamente, na época das cavernas, faz armadilha. É um pouco mais inteligente. Você vai refinando. Pela inteligência, pela razão, por todos eles. Pela sensibilidade. Aos poucos você vai fazendo um pouco de cada, até você perceber as diferenças e crescer. Então o instinto, é isso que eu queria chamar a atenção. O instinto, aos poucos, ele vai diminuindo. Então ele diz assim, a aridez, quer dizer, a coisa dura do instinto e a fertilidade do sentimento, quer dizer, quando ele vai crescendo, vai se refinando, enriquece o ser humano, dando-lhe empatia para lutar e coragem para vencer, mesmo quando as dificuldades se apresentam mais desafiadoras. Por quê? Porque ele está sob o comando de desenvolver as suas faculdades. Então ele começa a largar o instinto que era próprio para a sobrevivência física e começar a usar as faculdades. Quando ainda se mesclava os instintos e os sentimentos, permanecendo os primeiros, o instinto em predominância, destacam-se os tormentos egoístas, as necessidades de dominação. Então ele está mostrando as características de uma pessoa que ainda trabalha mais com o instinto do que com os sentimentos, que são mais nobres. Então ele fala, destaca-se o egoísmo, a necessidade de dominação, os impulsos ao primarismo, quer dizer, a ser o primário, vai sempre, em vez de evoluir, vai para trás, o ódio, a vingança, enfim, a ira, a cólera, ciúme, todos esses sentimentos negativos. Então, quando você vê um ser com muitas dessas características, ele está usando o instinto, que é coisa primária. O sentimento está esquecendo. Os sentimentos são precioso capítulo da existência humana. Ele trabalha o psiquismo buscando harmonizar as manifestações do ego, de maneira que a razão e a emoção constituem o binômio a ser bem conduzido pelo pensamento. Então, é isso mesmo. Então, é o binômio. A razão, a emoção, através do pensamento, tudo isso enriquece. E terminando esse capítulo, diz assim, pode-se medir, portanto, o grau de adiantamento moral do indivíduo pelos sentimentos que se faz portador e que se expressa no seu dia a dia. Então, quando você vê um sentimento, postura, como a pessoa se coloca diante de um problema, diante de uma amizade, diante de enfim, da sociedade, que ele faz uma troca com a sociedade, esteja onde ele estiver, até fazendo uma compra com um balconista, qualquer lugar que você esteja, a pessoa te identifica. Sabe quem é você. Então, são nesses momentos que você está ativando os seus sentimentos. E vamos para a vontade, que eu tenho mais 5 minutinhos e dá tempo. É isso? É isso. Mais 5 minutinhos. Nossa Senhora! Vocês são generosos. Você está usando seus sentimentos bons, hein?
Uhum. Falando em filosofia, mais uma vez Divaldo, ele menciona o Nietzsche. Nietzsche foi um grande filósofo que pouco compreendido. Muita gente acha ele de esquerda, vamos dizer assim. Mas ele era um alemão, então ele era durão. Ele não estava do lado direito dos meus pais. Tinha uma coisa. Mas definiu a vontade, porque agora nós estamos falando da força de vontade. Lembre-se que força de vontade é uma ferramenta que nós temos, que tem que ser ativada. Definiu vontade como o impulso fundamental inerente a todos os seres vivos que se manifesta nas aspirações sempre crescentes. Então, é exatamente o que a gente fala. Às vezes eu penso que o Divaldo, junto com a Joana, eles colocam esses pensadores para mostrar que alguém já pensou nisso. Alguém já, sabe, questionou. Nós não estamos descobrindo nada. Alguém já questionou. E ele completa assim, que depois outras pessoas vieram e trabalharam essa palavra de vontade. Isso porque a vontade é uma faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma vontade, eu quero me compensar. Eu estou com vontade de tomar um sorvete, sei lá, uma vontade qualquer, de viajar. Então, eu estou querendo me compensar. Porque senão eu não vou querer ter uma força de vontade para uma coisa que não vai me fazer bem. Então, ela já trabalha a teu favor. Finalidade compensadora. A razão, aí vem a razão, indica a necessidade de algo. E a força de vontade pode ser considerada como um ato mental que deve ser transformado em ação mediante o empenho do que se deseja fazer. Porque, veja bem, você tem a vontade. Mas se você não colocar essa vontade em ação, você não resolve o teu problema. Então, o que adianta eu querer viajar se, sei lá, eu não tenho dinheiro, não comprei a passagem, de repente alguma coisa me impediu, eu não fui. Então, minha força de vontade ficou a ver. Então, eu tenho que ativar essa força de vontade, porque se eu faço isso ao meu favor, os meus sentimentos vão enriquecer. Porque normalmente, a vontade vem até por intuição. Porque a gente, como nós somos individualidade, eu vou sempre defender eu mesma. Eu sempre quero o melhor para mim. Né? Então, eu tenho que pôr a minha força de vontade em ação para fazer e conquistar o que eu preciso. Então, aqui diz assim, vários fatores, no entanto, tanto internos quanto externos, respondem pela ação da vontade, em razão da imaturidade psicológica ou transtornos de comportamento. Muitas vezes o indivíduo sofre efeitos hormonais e de outras situações produzidos pelo próprio corpo, e aí ele se torna incapaz emocionalmente para a decisão de atitudes que exigiram essa força interior e o desejo de vitória. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que muitas vezes nós temos problemas fisiológicos que nos impedem que a força de vontade reaja. Então, o que a razão tem que fazer? O que a razão tem que fazer? A inteligência. A inteligência. O que ela tem que fazer? Como é que ela tem que se comportar? Ela tem que raciocinar
para ver se é fisiológico ou não. Diga. Sempre parece um rapaz, é de São Paulo. Ele não tem braços nem pernas, e é na piscina, ele rindo, aí ele disse, aí a mãe dele tira ele, não pode vestir roupa, né? Você não tem mais. Ele deu um sorriso para a sociedade, deu um sorriso para o mundo. Eu sou feliz, eu sou. Ele falou isso? Então. Ele fica no braço da mãe dele, porque não tem. Sim, os membros. E ele. Então, ele é isso. Ele é a parte psíquica dele, ele já construiu essa felicidade. Ele tem essa capacidade. Mas eu digo assim, o texto está dizendo assim, por exemplo, eu quero muito dar uma volta, passear. Mas aí, mas eu estou tão cansada. Eu não quero, porque eu já acordei meio assim, meio assado. Então, é o corpo que não está deixando. Você quer ir, mas o teu corpo não está deixando. Então, você tem que definir quem é mais importante naquele momento. O teu corpo ou a tua vontade? Então, vai resolver o problema do corpo, né? Primeiro. É constante comigo. Mas você sabe que você tem solução para o corpo. Esse é o ponto. Assim, quantos deixam de vir aqui, por exemplo? Cheguei em casa, troca de roupa, toma banho, senta. Já cansei. Não vou. Mas queria. Mas queria. Precisava. Né? Não só aqui. Sim, tem. A força de vontade dele foi menor que a razão de que ele fizesse isso e daria... Força de vontade. Ter a força de vontade. Fazer isso, se esforçar, porque quantas vezes, eu não sei se vocês lembram, eu venho aqui e falo assim, hoje eu estou péssima. E não me filma, você lembra disso? Mas eu saio daqui tão melhor. Então, toda vez que eu estou péssima, eu lembro desse dia. Aí eu venho. É assim. Então, você tem que ter um estímulo, você tem que saber. Então, a vontade deve e pode ser trabalhada através de exercícios mentais, de geração de interesse e de motivação para conseguir autorrealização. Autorrealização. Porque a gente se sabota. Se sabota. Em várias coisas. Em várias. E aí, mais uma vez, ninguém é destituído de vontade, porque é uma faculdade. E ele finaliza aqui dizendo que a gente precisa mesmo fazer essa separação. E eu pus aqui uma frase, que eu termino com essa frase. Se você não dá expressão às suas próprias ideias, se não dá ouvidos ao seu próprio ser, você trai a si mesmo. Achei linda essa frase. Se você não dá expressão às suas próprias ideias, se você não dá ouvidos ao seu próprio ser, você trai a quem? A você mesmo, porque você é uma individualidade. Você não está traindo ninguém. Não está fazendo falta para ninguém não ter vindo. Só para ele. Só para ele mesmo. É assim. E com isso, eu espero, como disse a Val na nossa prece inicial, que a gente consiga realmente usar esse triunfo que está nas nossas individualidades, está na nossa mão, para que a gente faça acontecer. Faça acontecer. Tudo tem uma hora, um dia, um momento, mas faz. Vai fazendo aos poucos, que a gente chega lá. O importante é ser feliz.
Obrigada.